montada. O evento ele tá maravilhoso. Mas esse ano, assim, cara, eu tô de queixo caído. Uma ideia visionária. Reunir pessoas de tecnologia e negócios no mesmo lugar. Parecia loucura, mas a gente sempre fez diferente. E a próxima meta ficou ainda mais ousada. Nos dias 16 e 17 de outubro, está chegando o CRM Summit 2025, o maior evento de CRM, marketing e vendas da América Latina. Com mais de 1.000 profissionais e 2 dias de conteúdo, 6 trilhas de conhecimento, feira de negócios e networking. 60 palestrantes no único evento que une tecnologia, metodologias e os maiores nomes de vendas do Brasil e do mundo. A pedido do público pelo 3º ano consecutivo, Aaron Ross, autor da Bíblia de Vendas Receita Previsível. E pela primeira vez no Brasil, Donna Weber, autora de Onboarding Orquestrado e a maior especialista de retenção de receita do planeta. Certos resultados dependem só de você. Dias 16 e 17 de outubro em Florianópolis, a capital do lazer e da inovação. CRM Summit. Garanta o seu ingresso. Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers e embaixador do Zou CRM. Esse é o Vamos de Vendas, um podcast dedicado para você que quer elevar o nível da sua operação comercial. Por isso a gente traz aqui grandes especialistas em vendas, gestão, empreendedorismo para elevar o nível das suas operações. Toda segunda-feira tem um novo episódio aí nas suas principais plataformas de podcast. Então não deixa de favoritar ou acionar o sininho para sempre que a gente lançar um conteúdo novo, você vai ser o primeiro a saber. Além disso, não deixa de me seguir lá nas redes sociais, @gupagotto, @Vamos de Vendas Podcast e também @Zorro Brasil. O nosso episódio de hoje vai falar de inteligência artificial, como a gente aplicar IA para prospecção, vendas e customer success. E o nosso convidado de hoje aqui é um amigo de longa data. Estudamos no mesmo colégio, né? A gente quase nunca fala sobre isso. E, Rafael Weigand, que é o fundador e CEO da SalesBuddy, ele que teve uma carreira longa aí no mercado de tecnologia, passou o quê? Mais de uma década, acho que aí na Nelway, né? Como foi o CRO lá da operação, mais de 240 milhões de reais de faturamento, algumas centenas de clientes, talvez milhares. Teve uma temporada rápida aí por Pipefy. Rafa, super prazer ter você aqui com a gente, cara. Obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência. Boa, Pagotto. Prazer é meu estar aqui. Acho que é o 3º papo que a gente faz já, né? Em diferentes oportunidades a gente teve possibilidade de conversar. Sim, cara, não só estudamos no mesmo colégio, moramos na mesma cidade. É isso aí. Mas a gente não se conhecia. Vamos se conhecer depois no mundo de tecnologia, realmente, através do meu irmão, né? É um prazer estar aqui com você. Muito bom, cara. É isso aí. Além disso, sem contar, né? O cara quase foi... Você chegou a ser profissional de tênis? Até onde você foi nessa carreira atleta aí? Eu tentei. Mas ficou muito caro a brincadeira. Na verdade, não foi. Você desiste quando você percebe que... Puta, cara, você não vai ser o Guga, sabe? Aí você toma um choque de realidade e fala assim, deixa eu fazer outra coisa. Mas joguei bastante tênis, fiz faculdade nos Estados Unidos, um momento super legal, bacana. É isso, cara. Eu particularmente, né, parênteses importante desse episódio, né, eu acho que as pessoas que fazem esporte competitivo e tênis, acho que tem um elemento essencial para vendas, que é Roger Federer outro dia deu uma entrevista falando sobre isso, né? Você perde mais pontos do que você ganha. Então, em vendas é isso também, né? A gente toma tanto não, você constrói essa resiliência para estar no nosso dia a dia de vendas. Mas vamos lá, cara. Nosso papo hoje aqui é sobre inteligência artificial. Você recentemente veio para o mundo aí de empreendedor, né? Já investia em algumas startups e eu queria começar falando um pouco dessa sua trajetória, né? Você tem uma trajetória longa aí no mundo de vendas, de tecnologia. Você sempre trabalhou com soluções que de alguma forma impactavam a produtividade do lado de vendas. E sendo líder de CS, estando aí no lado de vendas, eu queria saber um negócio, principalmente com tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Essas empresas de tecnologia, elas são abertas a adotar novas tecnologias muito rápido, como o pessoal imagina? Ou tem um pouco aí de casa de ferreiro, espeto de pau, quando vem novas inovações, novos softwares, o pessoal ainda tem alguma relutância?
Cara, acho que esse é um ponto super bacana. Quando a gente olha um pouquinho para as minhas experiências que eu tive, tanto de Neo como de Pipefy, e agora empreendendo, é difícil colocar logo de cara. A verdade é essa, é muito complicado você fazer com que o seu time absorve culturalmente um novo processo, uma nova metodologia, uma nova ferramenta. É desafio de qualquer indústria. Mas eu acho que tem a parte das empresas de tecnologia, principalmente quando o assunto é tecnologia, eles são mais abertos. Né? Eles querem pelo menos ouvir, ver, entender o que tem por trás, né? E tem um sentimento também que está acontecendo bastante nas áreas de vendas, nas áreas de CS, é que, cara, é melhor eu correr atrás e entender o que está acontecendo, porque senão eu vou ficar para trás. É melhor eu realmente me especializar, me aprofundar, entender realmente o que está acontecendo, porque senão eu vou ficar para trás. Teve um caso bem legal dentro da Sales Buddy, que é legal de compartilhar, você fala, não está utilizando tecnologia. A Sales Buddy tem um processo legal de educação no mercado, né? Fica tanto eu como meu sócio tentando educar o cliente a entrar em contato com a gente pelo LinkedIn ali, fazendo um processo de educação. Quando esse cara entra em contato, a gente estava sem contexto nenhum para falar com o cliente. Né? A gente entrava lá, o e-mail, o telefone... Né? Alguém vinha aleatório pelo canal de social, exatamente, né? Assim, pô, pessoal, a gente está vendendo isso, a gente precisa ter contexto, né? A gente até montou uma solução que ficava responsável em trazer contexto para o vendedor poder entrar em contato com esse cliente que tinha acabado de ser educado, talvez 4 meses sendo educado pela gente, e o cara está pronto para comprar. Mas aí tinha parte da gente conseguir dar contexto. Então, acho que tem bastante desafio na hora de se adaptar melhor para essas novas tecnologias, mas nada que uma boa cultura, um bom processo e acho que disciplina também de cobrança para estimular o time a utilizar cada vez mais essas tecnologias não resolva, assim, sabe? Legal, então, ou seja, acho que o ponto que é interessante aqui para todo mundo, né, a galera vira e mexe, vira para mim nas aulas que eu tô dando, seja lá na Pipe Lovers ou no G4, fala, pô, Pagotto, é muito difícil implementar uma nova ferramenta. Então fiquem tranquilos, pessoal, nas grandes empresas de tecnologia também tem essa dor, nenhum vendedor gosta de mudança, ninguém quer implementar um processo diferente, mas acho que a sementinha que você falou aqui, esse ponto é relevante, né? Se eu não me adaptar ao que está vindo de coisas novas, talvez eu fique muito para trás. E vamos aproveitar que dá um pouco de contexto, esqueci de falar um pouco sobre isso logo na abertura. Conta um pouco o que é a Sales Buddy, o que foi o que te fez pular na piscina aqui? Tá quentinha a piscina dos empreendedores? Depois de mais de 14 anos rodando a operação de vendas, de CS, de serviço, eu resolvi formar a Sales Buddy e ela começou para resolver um problema que eu tinha. Tanto na Neo como na Pipefy, a gente tinha recursos sêniors, caros, e quando eu olhava para esses caras, eu via que apenas 30% do tempo dele estava dedicado ao cliente e outros 70% estava dedicado a tarefas operacionais. Normais de um processo de venda, todas as empresas têm, independente da complexidade do produto. E a Sales Buddy ela veio justamente para isso, né? A gente nasceu para tentar tirar essa burocracia e dificuldade dentro do processo de vendas. A gente começou bem focadinho, tentando resolver a dor de preenchimento do CRM, que é uma dor que bate tanto no vendedor, que ele precisa seguir o processo, mas também no gestor, que fica sem previsibilidade do número. Sem visibilidade, né? E agora a gente está evoluindo para outros processos também, como fazer proposta, então colocar a gente de inteligência artificial para fazer proposta, fazer follow-up e assim por diante. Legal, cara, bem impressionante o que vocês estão fazendo e foi legal, assim, eu acompanho muito você e o Matheus, obviamente, no LinkedIn, e um dos casos dos qualificações de cliente, uma dessas polêmicas, né, um cara postou lá, eu entrei no processo de qualificação da Sales Buddy e ninguém me respondeu, ninguém me deu atenção. Aí o Matheus entrou assim, claro, você era um consultor que só queria validar nosso processo de vendas, a gente gasta o nosso tempo para atender cartas que querem comprar. Né? Já solta a bomba lá, né? Mas, cara, vamos falar de IA aqui, né? Que acho que é o que vocês têm usado muito dentro da construção da Sales Buddy, né? Eu, particularmente, eu tô aí no mundo de tecnologia, eu brinco desde que eu nasci que meu pai tinha empresa de tecnologia também, né? Mas, putz, assim, eu nunca vi nada tão rápido, tão transformador como o que está acontecendo com inteligência artificial e acho que a gente está aqui no momento da fase 2, né? Fase 1 foi as pessoas descobrindo o ChatGPT, tem gente que ainda está descobrindo,
aí depois uma fase 2 onde as plataformas de tecnologia estão embarcando inteligência artificial para ajudar a resolver os processos e tornar as coisas mais eficientes, ou seja, esse muito foco de produtividade. Eu queria que você desse um pouco de contexto, né? Obviamente vocês estudam bastante sobre isso. Como que foi essa evolução da inteligência artificial ao longo do tempo e que casos práticos já estão acontecendo nas plataformas de tecnologia onde a inteligência artificial ela é transversal, ou seja, ela é parte da entrega que vem com os softwares e não é simplesmente lá um chat onde você vai ficar fazendo perguntas para usar um... Já vem embarcado. Já vem embarcado, de fato. Legal, só do ponto da velocidade, eu percebi que o negócio está rápido quando na semana passada eu sentei com a minha mãe e a minha mãe chegou e falou assim: lembra aquele negócio que você montou, ChatGPT, você me mostrou? Tô ensinando as minhas amigas a utilizar. Cara, minha mãe é zero tecnologia, então o negócio está realmente permeando nas mais diversas camadas e nível de maturidade e absorção de tecnologia. Isso é muito legal. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim completamente diferente. Eu não me lembro de ter passado por algo tão diferente assim. Uhum. Quando a gente olha principalmente para os processos de vendas, eu acho que, como você falou, a gente começou daquela maneira mais simples, que é entendendo como o ChatGPT poderia refinar o meu pitch, como poderia refinar minha mensagem, como poderia refinar um e-mail. Até tem um caso bem legal que eu escutei no SaaStr esse ano. O pessoal, o Jason estava falando muito da diferença de uma mensagem escrita pelo ChatGPT utilizando muito AI versus a que um SDR escreve. Você nota a diferença, cara, não é aquela diferença do tipo, tá robotizado, é na gramática, na profundidade do produto, ou a maneira... É na formatação. Na formatação e assim por diante. E ele tava dando um exemplo, ele falou assim, pô, cara, tava esperando um atendimento do nível da mensagem, da primeira mensagem que eu recebi, que tava formatada, bonitinha, tava toda redondinha, e do nada eu recebi um atendimento completamente diferente. Então, eu acho que começou nessa camada mais simples, né, de formatação, de ajuda principalmente na elaboração do e-mail, e ela está se desenvolvendo rapidamente para, né, no nosso caso, por exemplo, tirar trabalho operacional do vendedor executando coisa por ele, né? Então a gente vê desde como é que você faz para entender o contexto de call, né? Gravar todas as informações que acontecem no call, transcrever isso para um CRM, gerar inteligência em cima disso, não só na camada do próprio vendedor, mas também na camada do gestor. Como é que o gestor consegue ter uma capacidade mais tangível de ajudar o vendedor também, né? O vendedor está lá no dia a dia fazendo 5, 6, 4 calls por dia. Como é que o gestor consegue entender exatamente aquele deal que o vendedor precisa de uma ajuda, né? Então ali também tem uma camada legal de inteligência artificial embarcada nos CRMs ou embarcada em outras soluções que tem a capacidade realmente de apontar de maneira mais fácil. E eu acho que a tendência é evoluir cada vez mais nesse sentido, né? O processo ficar, primeiro, com muita visibilidade, muito entendimento do que está acontecendo, apontando os principais gatilhos, tendo essa ajuda para depois ser um processo que pode ou não ser automatizado, dependendo da complexidade de venda. Acho que é interessante, eu tenho percebido isso em muitas soluções de tecnologia, onde, assim, né, os sistemas surgiram, né? Se a gente pegar lá atrás, eu trabalhei no mercado de ERP, né? Antes do ERP existia o MRP, que era o sistema para fazer a gestão da produção. Era um controle de um processo. Evoluiu para o ERP, que era o sistema para o controle financeiro, da gestão administrativa da empresa, além da parte da produção, né? Depois surgiram lá o CRM para gestão de clientes e tudo isso trabalhando para ter uma arquitetura de dados, né? O problema é que com esses sistemas era muito difícil você ter os insights, ter as respostas, ter as ações que eram práticas. E a inteligência artificial, ela veio com esse objetivo de ajudar a clarificar as coisas para os usuários, né? Assim, para o gestor, para o vendedor, toda essa inteligência, toda essa informação que está aqui, eu vou te dar um insight, eu vou economizar o seu tempo que você deveria ir lá buscar informação, que na prática ninguém faz, né? E eu vou te entregar, tá aqui esses pontos. Eu recentemente vi uma solução de assinatura de contratos, né? E que é o inferno, né? Quando você vai assinar um contrato, chega aqui lá, aí você vai, aí o token, você faz todo aquele processo da assinatura, sim. Mas acho que a 90% das pessoas não devem ler o contrato. Pergunta para alguém do jurídico, eu posso assinar? E vai lá e assina. Tá validado, né? Foi chancelado por alguém?
pô, agora tem lá o resuminho de quais são os bônus. Pô, é isso, cara, o contrato, essas são as coisas, o resto é o juridiquês ali do meio. Então, acho que a inteligência artificial, todas as empresas do mundo hoje de tecnologia estão usando para como embarcar isso para simplificar a vida do usuário, né? De quem está consumindo a tecnologia. Isso vai ficar cada vez mais fácil e, obviamente, você demandar uma necessidade de um recurso mais qualificado para ter que operar o seu processo, né? Isso também vai ajudar, né? No primeiro momento, tem muito a ver com devolver o tempo de volta para o vendedor, devolver o tempo de volta para o gestor. O tempo que você passava revisando um contrato, agora você recebe ali um resuminho dos principais pontos, o que realmente precisa ser lido. Sim. O tempo que você passava fazendo uma proposta, agora você consegue automatizar o desenvolvimento dessa proposta, né? Então, isso, né? O tempo que eu fazia uma proposta, agora eu ligo para fazer follow-up da proposta, eu vou apresentar. Fazer relacionamento, que é um ponto super importante em termos de vendas. Quando a gente olha para vendas no Brasil, o Brasil ainda compra relacional, né? Dificilmente ela... Em algum momento da venda vai acontecer. A venda mais transacional que você tem, ela ainda compra relacional. Ela ainda quer entender pontos específicos sobre você, sobre a sua empresa, quer ter algum tipo de touch com você antes mesmo de comprar o teu produto. Quando você olha para vendas mais consultivas, enterprise, então nem se fala. Ela é relação pura, né? Sim. Então devolver esse tempo de volta pro cara é extremamente importante. E essas coisas se conectam, né? Então, o brasileiro tem uma demanda grande de relacionamento. Relacionamento demanda tempo, né? Tempo demanda pessoas. Pessoas estão caras porque estão difíceis de encontrar. E é nesse caminho onde a tecnologia com inteligência artificial está trabalhando, né? Ou seja, eu estou trazendo IA para os processos porque eu não consigo encontrar mais vendedores qualificados com a capacidade de se engajar com os meus clientes. E tem um outro ponto, né? As vendas estão cada vez mais complexas, né? Então você vai ter a venda simples, que o cara vai lá na internet e vai dar um next e comprou, mas vai ter aquela venda onde você precisa de um vendedor que vai ter que ter um processo conduzido, né? Então isso é um dos maiores gargalos hoje para crescimento das operações. Mas vamos descer aqui em casos práticos, né? A gente vai entrar aqui um pouco para falar de como efetivamente a inteligência artificial pode se aplicar em algumas frentes, né? Você teve uma grande parte da sua carreira que foi liderando carteira de clientes, né? Times de sucesso do cliente. E eu queria pensar aqui um pouco, pegar a realidade de uma empresa que não usa inteligência artificial ainda. E queria que você falasse um pouco quais são, assim, 3 principais casos de aplicação de inteligência artificial para quem quer melhorar a eficiência na gestão de carteira dos clientes, né? Como é que isso vai ajudar mais a aumentar a receita ou aumenta mais a reduzir o trabalho operacional? Vou voltar um pouquinho na minha história de Neoway para tentar ilustrar como é que era nosso processo de entendimento de cliente em risco. Cara, era uma reunião, a gente fazia toda segunda-feira. Era uma reunião que provavelmente tomava a manhã inteira ali do time, porque a gente tinha clientes grandes com diferentes projetos dentro desse mesmo cliente, e a gente tinha que olhar projeto a projeto para ver a saúde que ele estava. De uma forma qualitativa. De uma forma qualitativa, exatamente. Não só apontado pela usabilidade, era como é que está o meu relacionamento com esse cliente. Como é que está, sim, o projeto em termos de resultado e retorno de investimento que esse cara está fazendo com a gente. E também todo dado de produto, usabilidade e assim por diante. Hoje em dia, você não tem mais você não precisa mais fazer esse tipo de coisa, né? Porque se você tem boa parte dessa captura de dados acontecendo de maneira automática, da interação que você tem com o cliente, não só da parte de produto, mas desse nível de interação, das conversas que estão acontecendo por ligação, por vídeo, por WhatsApp, por e-mail, né? Você consolida isso com dados cadastrais, momentos que a empresa está, notícias da empresa no mercado, mais informação que possa ter do produto e usabilidade, e mais a parte contextual que está acontecendo nas conversas. Você mistura tudo aquilo, você já consegue fazer meio que uma prévia de health realmente dessa carteira, né? Então acho que só nessa parte ali se salva um tempo gigantesco. Mas isso na prática hoje seriam o quê? Informações que estão dentro de um CRM, processando isso
De que forma? Depende, acho que muito do cliente, né? Então voltar no meu exemplo da ANEL, e a gente consolidava dados de vendas e dados de CS dentro do CRM. Então a gente não tinha quebrado as duas. Mas existem diversas maneiras que você poderia estar fazendo isso. O cliente que utiliza soluções apartadas, tanto para a parte de vendas como para a parte de CS, já usa no Data Lake, e ali o Data Lake processa tudo isso. Tá. Então não tem muita dificuldade mais para fazer esse tipo de coisa. Ou seja, mas aí esse é um ponto importante, né? O que talvez numa empresa de tecnologia seja óbvio, de você ter um Data Lake lá de ter todos os dados. A empresa, para conseguir tirar o potencial da inteligência artificial, precisa se estruturar em termos de arquitetura de dados, né? Precisa se estruturar em termos de arquitetura de dados, mas se a gente quiser simplificar, dá para fazer com os dados correndo dentro do CRM também. Tá. Não precisa ser uma necessidade, mas você precisa também ter a capacidade de conectar essas diferentes informações, as habilidades do cliente em termos de produto, a parte de interação, seja física ou seja remota, que está acontecendo com o cliente, de alguma maneira precisa estar consolidado no CRM para você conseguir gerar esses insights por cliente, por projeto ou qualquer que seja. Ou seja, então uma das formas, um dos maiores ganhos aqui é você conseguir fazer a previsão de clientes em risco de cancelamento com todos os inputs que você tem aí de relacionamento, de produto, dados de CRM. Exato. E ao mesmo tempo que você olha para risco, você pode olhar para oportunidade. Mas se você está olhando... E lá na ANEL a gente tinha um viés muito grande, né? A gente falava... Né? A gente trabalhou muito para a ANEL ser uma empresa de land expand, que a gente chamava, né? Então, aterriza dentro do cliente, gera valor dentro dos 3 meses, mostra que realmente a solução é boa, esse cliente ganha confiança, você aumenta o nível de relacionamento, pede abertura de novas portas, esse cliente abre novas portas dentro dele e aí, consequentemente, você consegue colocar outros projetos. Isso tudo também dá para fazer utilizando, hoje em dia, IA. Então, você consegue embarcar em IA, no mesmo tempo que você está olhando para risco, você olhar para oportunidade. São diferentes contextos e viés que você está dando para IA avaliar o teu dia a dia, digamos assim. Legal. Então, ou seja, com esse mesmo tipo de dados, você vai olhar numa visão de retenção e do outro lado de abertura de novas oportunidades. E acho que aqui, né, somando ao que você comentou, tem a oportunidade de qual é o melhor próximo produto, né? O famoso conceito do Next Best Offer. Se eu tenho um portfólio muito grande de produtos e de soluções e eu tenho uma base de dados estruturados, a inteligência artificial pode me ajudar a falar, peraí, para esse cliente, nesse estágio de maturidade, com que ele já consome, o ideal aí com a oferta X, porque é onde você vai ter maior rentabilidade, maior chance de ter sucesso. Total. E tem um último caso bacana, que esse eu peguei na carteira da SalesBuddy. Área de CS, utilizando a nossa plataforma para gerar insight de produto. Então, as interações com o cliente estão acontecendo, você sabe dos problemas que o cliente fala e você sabe das melhorias que ele gostaria de ter em termos de evolução de produto, realmente. Não sei se você já passou por isso, eu passei por muito tempo como área de CS, a área de produto, ela tem meio que tipo assim, esses caras de CS acham que entendem mais do que eu em termos de produto, né? E esse grande cliente nosso, ele começou a consolidar. Peraí, cara, isso aqui é o que o cliente está falando, não sou eu como CS que está aqui protegendo, é o cliente falando que precisa. As reuniões estão aqui, estão gravadas, estão processadas. Essa melhoria de maneira consolidada. E aí ele consegue dar um direcionamento legal para a área de produto. Então tem uma conexão também que dá para se fazer entre a área de CS e a área de produto que flui bem, assim. Legal. Esse exemplo a gente usa na Pipe Lovers também, né? A gente tem lá nosso time de CS, hoje tem umas 7 pessoas e estão conversando com os clientes todos os dias, né? As reuniões são gravadas e a gente consegue pegar os insumos para a produção das novas aulas baseado nas demandas que surgem no onboarding, que surgem nas interações individuais, que surgem nos onboardings que a gente faz com cada um dos usuários. Então, as necessidades de novos conteúdos são retroalimentadas dali que vão para... É isso, né? E antes, essas interações, elas não eram capturadas e quando eram capturadas, a gente que vê muito tempo em venda sabe que vendedor sabe manipular a informação, né? Ele pegava um probleminha aqui, chegava lá na reunião com o produto, tem esse baita... Eu não consigo vender mais, tá aqui o exemplo de porque eu não consigo vender mais, mas era um caso só que tombava toda a operação, né? A gente que trabalha com receita em geral, né? A gente tem um quê de criatividade diferente, né, cara? É isso. No Brasil ainda, se você não conseguir ser criativo, você tá morto. Cara, agora olhando pro outro lado aqui, vamos falar um pouquinho do lado de aquisição, né? Do lado de aquisição, abre várias possibilidades, né? Você pode estar falando de um time de prospecção
inbound ou outbound, pode estar falando de um time de canais e parcerias, você pode, e obviamente você pode também estar falando do seu time de executivos de vendas de novos negócios. O que você tem visto aí de aplicação prática de inteligência artificial para cada uma dessas frentes de aquisição? Pô, acho que na parte de inbound e outbound, eu vou voltar no lance do contexto que eu comentei com vocês, do exemplo da Sales Buddy lá no começo, porque eu acho que é muito bacana. Era um negócio muito complexo de se ter no passado. Eu vendia isso. Era muito complexo. Você fazia uma escoragem dentro da sua carteira para entender o perfil de cliente ideal que você tem. Aí você tentava olhar para um mercado como todo e escorar esse mercado como todo para ir atrás desse cliente que tem um perfil de trabalhar com você. Hoje em dia, você consegue colocar IA para fazer tudo isso para você, né? Então, voltando no processo da Sales Buddy lá, né? Um lead entra, hoje em dia eu pego o contexto dessa PJ, nos dados cadastrais que eu devo percorrer lá atrás, mas eu não olho só dado cadastral. Eu olho o momento dela, eu olho a notícia que está acontecendo, eu olho serviço e produto que essa empresa oferta. Eu olho outros aspectos que somente só o KNAI tá no faturamento, tá no número de funcionários XPTO. E por outro lado, o que a gente está começando a olhar é que por detrás dessa empresa tem uma pessoa física que entrou em contato com você. Mas quem é esse cara? O que ele fala? E é um trabalho que quando você olha, né, tem um LDR lá, ele fica responsável por fazer isso manualmente e ficar percorrendo lá os que é muito pouco capacitado. É um recurso que você pagou lá R$2.000 por mês, você quer que esse cara te traga toda uma inteligência, pouco provável que isso vai acontecer, né? Exatamente. Então, tanto pro LDR, SDR, BDR, cara, e pro vendedor também, que era outro ponto, né, Pagotto? Eu pego exemplos de Nelway lá atrás, eu falo assim, cara, a gente investiu rios de dinheiro para trazer esse lead para dentro de casa. O cara não tinha o cuidado de entrar no site, de ver o produto que a empresa ofertava. Então, agora não tem mais desculpa, eu tô entregando pronto para você. Você não vai ter que navegar em diferentes lugares, tá pronto. O resuminho tá aqui. Resuminho. E aí o que eu acho que vai acontecer, vai ficar muito escancarado a diferença do bom vendedor pro mau vendedor. Sim. O bom vendedor, ele vai pegar e vai olhar aquilo e falar, cara, ferramenta para eu vender mais. Você sabe que tem um estudo sobre isso, né? Dizem que os vendedores... Dizem não, né? Tem um estudo que diz que os vendedores de alta performance são aqueles que 52% das vezes pesquisam sobre o cliente antes de uma primeira reunião. O que para mim já é meio chocante, né? Só 52% das vezes. Ele deveria, quase todas as reuniões, ele tá preparado antes. Mas isso de ter informações do cliente antes de uma reunião, de uma primeira reunião, muda de fato qual é o nível de performance que aquela pessoa vai ter. E antes a desculpa era que eu não tenho tempo. Com inteligência artificial, isso passa a ser mitigado, né? Acabou. Então, acho que da parte de SDR, BDR, né, vendedor, tem muito disso para entregar para eles, né? Contexto, cara, informação. Você vai para uma reunião, você vai de maneira preparada. Ou até se você pegar a jornada como um todo, né, de vendas, como ela está acontecendo já, cara, puxa o que eu falei na primeira reunião, há 3 meses atrás. Me fala exatamente quais foram os principais pontos que o cliente falou, o que ficou, né? Se eu cumpri com todos os próximos passos, se eu estou devendo alguma coisa. Então, acho que dá para embarcar muito IA nesse processo para apoiar realmente os times de vendas. Aí tem outro caso, assim, olhando para o lado negativo, pelo menos que eu estou vendo, eu acho que pega bastante a cadeira desse CDR ali. Cara, uma avalanche de informação, de dado, de mensagem. Então, você ter capacidade de utilizar IA, mas ao mesmo tempo não conseguir ter a regra de relacionamento correta com o cliente, se bombardeia ele de um monte de coisa que não faz o menor sentido, na minha opinião, cara. Aí você diz o quê? A padronização das cadências de prospecção, de mensagem. Volume, cara, volume de mensagem hoje em dia, eu não sei você, mas eu tenho recebido uma abordagem infinita dentro do LinkedIn. A gente é uma empresa um pouco mais pobre, recebe um pouco menos. mas imagine, cara, o cara... Não, recebe bastante. É impressionante, assim, a quantidade. Então tá tornando um negócio chato, cara. E é um negócio que a gente vem batendo muito, a gente fica falando, IA de prospecção vai automatizar. Talvez não deveria ir por esse lado. Esse lado tá chato, tá ruim, assim, tá um volume, pelo menos na minha opinião, tá muito alto, assim, sabe? A minha opinião sobre essa história do SDR e agente de IA, eu particularmente acho que vai ser muito difícil desse negócio funcionar. A correlação que eu faço disso são as ligações automáticas que a gente recebe de call center, da Vivo, da Claro e da TIM. Que legal, agora não tem mais um humano te ligando lá do call center. Tudo bem. Da mesma forma, você atende e desliga na cara.
Obviamente deve ter um mínimo lá de efetividade, alguma coisa funciona. Ok, talvez dê ROI para quem está fazendo esse processo, ok. Mas qual é a percepção de marca que você tem da Vivo, da Claro e da TIM? Alguém aqui gosta dessas marcas? Não, né? E a mesma coisa está começando a acontecer com os processos de prospecção. Tem um fato interessante na Pipe Lovers, o nome da empresa no LinkedIn, a gente colocou o ícone do coraçãozinho, né? Do lado lá na descrição. E aí fica muito claro quando alguém fez algum scrapping de dados do LinkedIn para mandar as mensagens de prospecção para a gente. Fala, Gustavo, aí na Pipe Lovers, emojizinho do coração, fala, cara, esse... Assim, eu já tenho um easter egg ali que me diz que o cara usou uma automação para isso. E é isso de fato, cara. Você está martelando na cabeça do seu cliente um conteúdo padronizado que se você não se deu nem ao trabalho de, no meu caso lá, olhar o nome da empresa, sem contar os que mandam com a razão social, né? A minha razão social é um negócio nada a ver com Pipe Lovers. E então é isso, né? Acho que tem esse risco gigante de quem está achando que está ganhando muita produtividade, mas está dando um tiro no pé em relação ao seu branding, à sua autoridade, né? E se o processo está errado, ele vai estar fortalecendo um processo que já nasceu errado, já estava errado, digamos assim, né? Então acho que também tem esse ponto, assim, percepção de quem está vivendo isso no dia a dia e está vendo acontecer. Bom, aumento de eficiência como um todo e redução de pessoas em atividades operacionais é o grande tchan do que rolou com o IA até agora, né? A gente acabou de falar aqui que esses agentes de inteligência artificial, a gente ainda não tem muita certeza de qual que vai ser a efetividade disso, né? Agora, qual que é o ponto, né? Quando a gente fala com as lideranças das empresas, com os empreendedores, com o CTO, com o CFO, muitas vezes até com o CRO, né? Com o Chief Revenue Officer, o pessoal vai achar legal a eficiência. Agora, qual que é o ponto? Eu preciso me comunicar com o vendedor, com o pré-vendedor, com o Customer Success, que esse cara precisa vender mais, né? Legal, vai me devolver tempo, mas eu preciso vender mais. De que forma que vocês têm visto, né? E acho que com a Sales Buddy vocês têm um papel importante de ajudar os líderes a educarem os seus times, o valor da inteligência artificial para a galera operacional que tem meta para bater. Esse cara que, eu preciso me relacionar com o meu cliente, eu não quero ficar usando mais um produto, eu não quero ficar gravando a reunião, eu não quero ficar gravando o call. Como é que a gente educa essa galera que a inteligência artificial vai potencializar a venda e não apenas reduzir o trabalho operacional? Ou como é que eu conto essa história de que reduzir o trabalho operacional me libera mais tempo para gerar mais venda? Acho que esse é um ponto legal que... no final das contas, quando a gente pega time de receita, seja ele de CS ou seja de vendas, principalmente aqueles que têm um variável atrelado, eles se conectam muito com, cara, essa empresa aqui está me ajudando a vender mais, a bater meta, consequentemente, estou ganhando mais dinheiro. Sim. Né? Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido e, cara, de maneira muito simplista e objetiva. O foco inicial é devolver o tempo ao vendedor, cara. Devolve tempo, não para você ficar em casa e passear com o cachorro. Devolve o tempo para você conseguir ser mais consultivo, para você conseguir preparar melhor para uma reunião, para você conseguir estar mais próximo em termos de relacionamento. Obviamente, conectando com a complexidade que cada um tem, né? Seja uma venda transacional ou seja uma venda mais complexa, que o ganho perceptivo fica ainda mais latente, digamos assim, tá? Esse é um pouquinho assim que eu tenho enxergado, é difícil de não ser tão objetivo e falar, cara, tô te devolvendo tempo, amigo, para você vender mais e consequentemente você vai ganhar mais dinheiro. E a gente tem visto ali ganhos de produtividade, somente nessa parte de preenchimento de CRM, cara, o cara devolve 20% do tempo dele de volta. Sim. Né, que já é um tempo... eu lembro quando eu tava na Acreditas, eu tinha 240 pessoas. E eu tenho um péssimo hábito que eu entro na agenda das pessoas para ver onde elas estão gastando o tempo dela. Porque meu objetivo é liberar tempo para elas conseguirem atender melhor o cliente. Se tinha um negócio que me deixava maluco, fica a dica aí para quem tá ouvindo a gente, façam isso no time de vendas de vocês. O cara tinha um horário lá no final do dia que era preencher o CRM. Pô, cara, assim, falar, não é possível. O cara gasta 1 hora do dia, o cara gasta 5 horas por semana, né? 1/8 do tempo dele, preenchendo o CRM, ele trava um horário onde ele podia estar atendendo um cliente, né? E já cheguei a ter casos onde era a briga do SDR e o vendedor, eu preciso da agenda do cara, tal, eu não posso marcar nesse horário porque esse horário... Ou seja,
claramente tem uma quantidade muito grande de tempo perdido ali, né? E é extremamente importante, né? O lance do CRM, na minha visão, assim, é um negócio muito importante. É crucial para uma empresa que escala o time de vendas, que aumenta o número de vendedores, que tem uma presença e uma abrangência maior do que somente regional. Conseguir entender exatamente o que está acontecendo em cada deal, não só para o vendedor poder se organizar, que é um valor que eu acho que o CRM entrega muito, eu falo bastante com o pessoal que utiliza. Cara, você consegue se organizar 100% dentro do CRM, né? As tarefas que você precisa fazer, o que você precisa de fato está devendo de fato para o teu cliente. E do outro lado você tem um gestor ali que precisa dessas informações lá dentro correndo, né? Uhum. Então, o fato de dar esse tempo de volta para o vendedor e fazer com que ele venda mais, né, ter a possibilidade de vender mais, de estar mais próximo do cliente, para mim é um ponto super importante de conexão com fazer com que o cara ganhe mais dinheiro. Vendedor para vendedor, ele gosta realmente de ganhar dinheiro e a gente sabe disso, então dar essa possibilidade para ele é um ponto... Para mim tem um ponto relevante nisso aqui, que entra aí a capacidade de gestão, né? Na maior parte das aulas, dos conteúdos que eu produzo, eu falo muito da importância do gestor. Não adianta você colocar uma ferramenta de inteligência artificial que vai aumentar a produtividade do seu vendedor, que hoje faz 4 reuniões por dia e está atolado sem tempo para fazer mais nada, legal. Se otimizou o tempo dele, agora ele tem 1h30 livre por dia. Tá bom. Você, como gestor, tem que orientar o cara como ele vai preencher essa agenda, né, com o tempo dele. O objetivo não é só deixar o cara feliz e contente lá, agora tem o tempo livre. Tempo livre para quê? Eu vou prospectar, eu vou fazer mais reunião, eu vou mandar mais propostas, eu vou fazer mais follow-up. Então, tem aqui uma corresponsabilidade do gestor de olhar para esse capacity, né? Eu vou passar mais leads para esse vendedor, que automaticamente vai gerar um aumento de meta, que vai gerar um aumento de produtividade, vai render mais para esse vendedor. Ou simplesmente eu estou fazendo um investimento para liberar tempo para o meu vendedor, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, normalmente não é tão bom assim para a empresa, né? O direcionamento, ele é super importante. E acho que a gente volta na parte de cultura, disciplina, as rotinas sendo criadas, né, para realmente suportar o vendedor da melhor maneira possível. Sim. Bom, a gente vendeu software a vida inteira, né? E não sei você, mas um dos erros que eu mais vi ao longo de toda essa jornada era lá o diretor da empresa ou o CEO que comprava o software e ele achava que milagrosamente o time dele ia absorver aquele conteúdo e implementar. Agora eu quero fazer isso aqui. E na prática o que acontecia, passava 2 anos, o meu time não engajou com o produto, com o serviço e não é culpa de você. É quase aquele término de namoro, né? Não, é minha culpa, não é sua, meu time não engajou. Queria que você falasse um pouco quais são as recomendações para líderes de empresas que querem adotar, ou que estão começando nessa adoção das ferramentas de inteligência artificial, o que é preciso fazer para preparar o time para receber essas plataformas, como manter esse engajamento e garantir que eles estão utilizando, se você tem casos que funcionaram super bem relacionados a isso e casos que não deram certo. Quando a gente olha para uma empresa que está colocando uma nova tecnologia, você precisa ter a dor que você quer resolver muito bem mapeada. Eu acho que tem que começar daí, né? E, de alguma maneira, trazendo para minha realidade, a gente fica educando o mercado com a dor de CRM, de preenchimento do CRM. Essa é uma dor que a gente fica educando o mercado. Eventualmente, o cliente vai lá e fala assim, cara, cansei. Eu tenho essa dor, eu reconheço que, cara, estabeleci os processos, metodologia comercial, tá tudo bonitinho, mas tá difícil de fazer com que o vendedor... Falta essa perninha. Falta essa perninha. Mas a dor, ela pode ser diferente, né? Ela pode ser, cara, dor de capacitação, os caras são dores diferentes. Então, acho que você ter capacidade de identificar o problema real da tua operação, e aí você vai precisar de analisar dados, cruzar um monte de coisa, é um ponto super, ultra relevante para se ter toda vez que você está olhando um problema que você quer resolver com uma IA. Você, cara, o Matheus vai me odiar. Mas, cara, uma vez que você entendeu, testa. Procure as empresas que tem no mercado, entenda o que tem no mercado, e não simplesmente sai fazendo um contrato de longo prazo porque você acha que aquela apresentação daquele vendedor foi fantástico. Amei, incrível. Cara, testa. Coloca na tua operação, reduz ela um pouquinho, não bota para todo mundo, pega uma equipe, porque também tem isso, né? Seja fair com a empresa que você está testando, né? Não é botar
POC de 3 meses, botando a operação toda, no qual você não responde. Sim. Então, pega uma parte da operação, deixa ela mais enxuta, entende realmente essa dor que você tem nessa parte da operação e bota isso para resolver. Eu tenho feito muito dentro da Sales Buddy. A gente colocou... A gente é uma empresa pequena ainda, a gente está com 11 funcionários. Porém, cada funcionário dentro da Sales Buddy tem um budget para investir em IA. Uhum. Então a gente acaba utilizando muito desses testes. Tá, qual dor você quer resolver? Cara, eu quero automatizar cada vez mais a minha comunicação de CS. Foi uma que apareceu na semana passada lá. Tá, beleza. Traz as empresas, vamos testar, vamos entender se a gente vai resolver realmente essa dor e vai conseguir botar uma IA ali dentro. Com isso, eu também estou tentando fortalecer a parte cultural de absorção a novas tecnologias, né? De jogar para ela e falar assim, cara, IA vai estar presente no nosso mundo para todas as pessoas aqui dentro da empresa. Você precisa estar testando, você precisa ser curioso. Não deixa que eu venha para vocês e fale assim. Não fica esperando a empresa trazer alguma coisa para você. Pensa, pesquisa, procura. Talvez você ache uma coisa melhor do que a nossa área de TI encontrou aqui, né? E quem entende mais, tudo bem, CS é um exemplo, mas quem entende mais CS? Quem está vivendo? Eu ou o líder que está lá imediato na operação rodando o dia a dia? Ou o CS que está grudado no cliente rodando no dia a dia? Talvez ele entenda muito mais do que eu em termos de contexto no momento, possa procurar uma ferramenta. Então, acho que dá liberdade pro teu time também explorar e não ser aquela coisa que você vai descer lá de cima como diretorzão, lá, cara, agora nós estamos contratando e mudando tudo. Isso não tá lá no dia a dia. O dia a dia pode ser diferente, né? O dia a dia operacional pode ser diferente. Eu acho que, assim, muito importante esse ponto que você falou sobre monitorar várias ferramentas, né? Assim, acho que a empresa precisa saber comprar, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito da venda de impacto. Outro dia eu estava conversando com um cliente que eu sou advisor dele. Ele falou, pô, Pagotto, a gente gosta muito das mentorias com você aqui sobre gestão e tal. Evolui muito a operação. Mas o time falou, pô, as recomendações que você deu aqui sobre a estruturação do nosso processo comercial, eles viram um cara na internet, acharam muito legal que o cara dá treinamento de fechamento em call. Eu falei, pô, legal, mas e aí, vocês fizeram? Fiquei interessado pelo tema. Vocês fizeram reunião com o cara? Não, a gente fez a reunião com o cara tal, e agora a gente tá avaliando. Pô, então já pode parar por aqui, né? Porque você fez uma call com um cara que ia te vender como fazer fechamento em call e você tá pensando se você ia fechar, claramente a técnica do cara já não funciona, né? Mas, efetivamente, eu prefiro o cliente que gastou mais tempo para tomar a decisão de compra, porque ele entendeu o que o seu produto faz, ele tá com a expectativa alinhada, ele sabe que problema, né? Você falou da dor, que problema que ele quer resolver e que, obviamente, por mais que sejam produtos parecidos ou semelhantes, cada um resolve de uma forma. Qual é aquele que veste que encaixou bem em você, né? Às vezes você não vai comprar um tênis, pô, você tem, eu calço 42. Pô, de uma marca é 43, da outra é 41. Por quê? Porque cada um vai se encaixar de uma forma. Então, acho que tem esse trabalho de quem está contratando uma ferramenta, de ir lá, olhar a ferramenta, testar, saber todas as possibilidades, né? Eu sempre fui esse chato na hora que ia colocar uma nova ferramenta pro meu time. Falar, bota aqui para mim, deixa eu olhar. Ah, beleza, faz isso, faz aquilo, beleza. Na prática, eu não estou usando todo dia. Mas aí estou numa reunião lá operacional, mas não, peraí. Eu sei que dá para fazer XYZ. Pô, é verdade, né? A gente não está fazendo. Então tem também o papel do engajamento da liderança durante esse teste, né? Total. De poder ter essa provocação. Total. A liderança ela precisa estar presente junto com... E aí, acho que o motivo principal você entender o que está acontecendo na operação, né? Ela entende o que está com a operação... O time vem, levanta a bola, fala que tipo de solução pode ajudar e ele precisa estar ali realmente avaliando se essa solução está resolvendo um problema. Agora, antes de eu fazer uma pausa para os nossos comerciais aqui, nem entramos nesse aspecto, né? Porque é tão óbvio que a gente nem precisa falar sobre isso. Cara, inteligência artificial, o ROI é praticamente imediato, né? Assim, cara, qualquer aplicação que você coloca de IA, o retorno de tempo, de eficiência que você tem é absurdamente fácil de calcular, né? E eu acho que não é... Acho que o ponto que tá trazendo cara, tem uma história bem legal de Nelly, vou compartilhar com vocês. A gente estava naquela transição de on-premise para nuvem. Isso denuncia um pouco a sua idade, mas tudo bem. A gente estava nessa discussão. E ele estava dentro de um grande banco, cara, uma dificuldade gigantesca de convencer a camada de diretoria
a comprar o nosso produto, porque ele era cloud, 100% um cloud. Aí o bendito VP de tecnologia participou da reunião, olhou para todo mundo e falou assim, cara, vocês estão falando aqui, onde é que eles estão hospedados? A gente falou, tá na Cloud XPTO. Vocês estão falando que a gente é mais seguro que esse cara que só faz isso. Você tem certeza que vocês estão vendo isso? Então acho que a gente tá vivendo também um momento com o IA, né? Cara, o ROI é comprovado de imediato, né? Você tem ganho de imediato. Mas tem muito questionamento ainda de como utilizar, segurança e tudo mais. A gente tá no comecinho, né? A gente tá começando a realmente tatear os principais ganhos que dá para fazer com esse tipo de solução. E aí quando você conversa com clientes grandes, você vê muita... Não, calma, vamos devagar. Com toda a razão, né? Tem que mapear quais são os potenciais riscos. Então talvez o ponto aqui, a preocupação das pessoas que estão implementando essas soluções de inteligência artificial não seja nem tanto que vai dar retorno, é óbvio. A preocupação maior aqui é sobre o risco de vazamento de dados, onde que eu estou colocando minhas reuniões, minhas informações, meus documentos. Essa é a maior preocupação que você tem visto hoje. É o que eu tenho visto no mercado, acho que principalmente empresa grande. As empresas menores, cara, já entendi, valor agregado. Se roubar minha reunião aqui, beleza, roda rápido, vambora e segue a vida. Agora, as empresas maiores, faz todo sentido, né? Eles têm cuidado. Legal. Vamos lá para nossa pausa para os comerciais aqui, né? Caso vocês não saibam, o Vamos de Vendas é um podcast do Zorro CRM. CRM que foi eleito pela revista Forbes como o melhor CRM do mundo nos últimos 3 anos. Foi eleito o mais visionário do mundo pelo Instituto Gartner e a Nucleus Research escolheu o Zorro CRM como o que tem a melhor tecnologia. Então, se você que está aí está pensando em avaliar uma nova ferramenta de CRM para a sua operação, que é robusta, que é parruda, e você não quer gastar rios de dinheiro, entra lá em zorro.com/CRM para você bater um papo com o time do Zorro. Certamente eles vão te explicar como que você pode evoluir a tecnologia aí do seu time de venda, também com muita inteligência artificial embarcada. Combinado? Ô Rafa, vamos para a nossa última pergunta aqui. Cara, o tsunami da IA parece que ainda está no começo. Eu tenho a sensação que, às vezes, um certo desespero, além de sensação, de que muita coisa está vindo aí pela frente. Eu queria ouvir um pouquinho de você. O que tem aí nos próximos 2, 3 anos vindo de tecnologias de IA que vão impactar operações de prospecção, vendas e customer success? Como que a galera já pode ficar antenado nesses aspectos? A gente estava batendo um papo antes do podcast, eu já meio que comentei com você o que tem na minha cabeça, assim, né? Vai muito em linha de orquestração de entender a jornada comercial, a jornada de atendimento, a jornada de SDR como todo, mas com dados de fato que está acontecendo ao longo dela, né? Então, quando você pega a capacidade de, desde o SDR, você ter contexto e informação de quem você está entrando em contato, aí você começa a gravar e entender tudo o que está acontecendo nessas reuniões, passando por vendas, passando por CS, cara, você vai ter um compilado de informação ali que, se você realmente conseguir estruturar uma plataforma conversacional, de questionar ela o que está acontecendo, o que está fazendo para gerar insights, cara, para mim, acho que os próximos 2 anos a gente vai estar super bem assistido comercialmente, né? A gente tira uma fricção gigantesca que a gente tem hoje em dia, a gente facilita bastante a vida do vendedor, né? De imputar informação, tirar informação, pedir insight. Do gestor, então, nem se fala, consolida os principais pontos, reunião de fork, a famosa reunião de fork. Ou seja, vamos matar as reuniões de forecast de vendas, ou pelo menos reduzir elas drasticamente. Na minha visão, a gente reduz drasticamente e consegue ter visões mais claras em tempo real como que de fato está acontecendo. Para de ser achismo. Aí você mesmo comentou assim, toda empresa tem aquele vendedor que segura o deal até o último dia. Cara, não vai dar mais, cara. Não vai dar pra segurar o deal. Cara, assim, já chegou um e-mail, você já fez uma reunião, já tá aprovado. Por que você ainda não fez o upload? Na verdade, o upload vai vir automático agora, né?
Então acho que não vai dar mais, cara. Não vai dar mais para segurar. Então acho que para esses próximos 2 anos vem muito dessa orquestração entre as diferentes áreas que tocam receita e depois, obviamente, vai impactar lá no marketing, vai impactar no produto, que nem o caso que eu comentei com vocês. Então vai ter vários impactos que a gente vai conseguir ver dessa orquestração entre as áreas ali. Que legal. Acho que, de fato, é isso, né? O leque abriu, muitas possibilidades surgiram. Muitas pequenas soluções, né, os micro SaaS, como no caso dos seus buds surgindo também, né, e ao longo, acho que eu concordo com você, acho que ao longo desses próximos anos, alguns deles vão se expandir, crescer para outras soluções, muitos vão se fundir e serem comprados, né, e a tendência é ter essa orquestração, porque o desafio, como qualquer coisa, né, a gente fala aqui nesse podcast muito do CRM, é ter tudo isso dentro de uma única plataforma de dados. Se você tiver os dados em lugares diferentes, as inteligências, né? Não dá para você ter um cérebro aqui e outro cérebro ali do outro lado. Eles precisam estar conectados. Acho que isso aí tem de ser um caminho natural. Muito bom, cara. Chegando aqui na nossa reta final, agora é o momento do jabá, cara. Quem quiser te conhecer, falar mais contigo, te procurar nas redes sociais, conhecer a SalesBuddy, qual é o melhor caminho? Legal, cara. Agora você sabe que eu tenho 4 filhas, então mídia social não é muito comigo, né? Eu não tenho muito... As nossas conversas de WhatsApp são assim, né? Eu mando, um mês depois você me responde, um mês depois eu respondo. Então eu tô bem presente no LinkedIn, a gente utiliza o LinkedIn como uma plataforma nossa de realmente geração de demanda, acabo postando no meu profile lá, é Rafael Weigand, simples, fácil de achar. E SalesBuddy, cara, salesbuddy.com.br, também encontra a gente, mais informações, entra ali em contato para entender um pouquinho melhor como é que a gente está fazendo para devolver o tempo de volta para o vendedor, umas coisas bem bacanas, tá? Muito bom, cara. A sugestão que eu sempre dou para a galera que quando tá vendo empresas que estão em grande crescimento, assim como a SalesBuddy, no mínimo entra lá de curiosidade para ver como que é o processo dos caras, né? Acho que isso aí já é uma super aula de vendas. Muito bom, gente. Como eu sempre digo aqui nos nossos episódios, sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Se você chegou até aqui nesse episódio é porque você está a fim de evoluir, mas calma. Dizem que para você conseguir internalizar de fato esse conhecimento, você precisa agora tirar uma foto, tirar um print do que você está assistindo agora e compartilhar aí nas suas redes sociais. E não deixa de marcar @VamosDeVendasPodcast, @ZorroBrasil e me marca lá também, @GuPagoto, pra gente ouvir os feedbacks de vocês, o que vocês estão gostando, o que vocês acharam desse episódio. Combinado? Por hoje é só, semana que vem tem mais e vamos de venda.